Galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você então estiver acessando esse vídeo. Turma, esse vídeo ele vai estar auxiliando o primeiro vídeo que foi feito sobre o assunto Renascimento Cultural. Que eu achei que ali ficou um pouco, faltou um pouco de informação, certo? E, então esse vai estar auxiliando o outro, beleza, gente? Apresentação, eu sou o acadêmico Denilson Barbosa, faço licenciatura em História e esse vídeo está sendo feito para estar auxiliando outros acadêmicos, está auxiliando alunos que vão fazer o Enem, enfim, esse vídeo vai ser útil de qualquer maneira, beleza, gente? Vem comigo, Renascimento Cultural. Gente, e para que o Renascimento Cultural estivesse acontecendo, como eu disse no outro vídeo, certo? Teve que haver um comércio livre no mar do Mediterrâneo, pelos burgueses, certo? E esse movimento, esse grande comércio livre que houve naquele mar do Mediterrâneo, deu condições para que os burgueses tivessem, então, estar financiando grandes obras artísticas, né? Como os pintores do Renascimento, que são vários, viu? Nós citamos apenas 4, para que fique mais fácil você decorar. Mas, na verdade, não são apenas 4. São não só os pintores, como grandes escritores também, que surgiu naquela época, certo? Não só ali na Itália, naquela região, mas também em Portugal também tem alguns pintores, alguns escritores também, certo? E outros mais, né? Mas nosso assunto não vamos sair fora do nosso foco, certo? Bom, gente, vamos começar então o Renascimento Cultural pela Igreja Católica, certo? Bom, na Igreja Católica, ela grande movimento que ela vinha fazendo sempre, né? A Igreja Católica desde a Idade Média. Então houve uma transição de ideia de pensamento saindo da Idade Medieval, da Idade Média, para a Era Contemporânea. Bom, por que esse movimento? Gente, a Igreja Católica, por exemplo, até então, ela conservava, por exemplo, o teocentrismo, né? O teocentrismo é Deus no centro de todas as coisas. Então, todas as coisas aconteciam porque Deus queria. Se o homem morria, era porque Deus queria. Se você ficasse rico, era porque Deus queria. Então, todas as coisas aconteciam por conta de Deus. Então era teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Bom, com o grande movimento então do Renascimento, que foi influenciado pelo comércio do Mediterrâneo, porque os burgueses fazendo então esse livre comércio, eles começaram então a enriquecer. E eles começaram a fazer então, a financiar grandes pintores. Bom, gente, eles financiando então esses grandes pintores, esses pintores eles foram buscar inspiração lá na Grécia Antiga. Eles não copiaram a Grécia Antiga, mas eles buscaram inspiração lá. Por quê? Porque na Grécia Antiga não era Deus no centro de todas as coisas, era o homem. Tanto é que tinha o culto ao corpo do homem. E eles foram buscar inspiração ali então, certo? Na Grécia Antiga, né? Por exemplo, Michelangelo, ele pintou o teto da Capela Sistina, né? E Leonardo da Vinci, ele pintou a Última Ceia. Então, o que aconteceu? No teto da Capela Sistina, você vê que há uma mudança de valores ali. Então, saiu Theo, Deus, do centro, e colocou o antropo, o homem, no centro de todas as coisas. Então, lembra, antes era teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Quando se pintou, quando o Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, ele tirou então o o Deus do centro, e colocou o antropo, o homem, no centro de todas as coisas. Leonardo da Vinci também a mesma coisa, Rafael, Michelangelo, então todos eles seguiram essa mesma linha de raciocínio, né? E você veja bem, gente, que quando eles fizeram isso aí, esse movimento foi se acirrando cada vez mais. Bom, vamos pular agora
na mesma Igreja Católica, mas vamos mais já na divisão já da igreja. Movimento luterano. Lutero, ele na verdade não começou esse movimento protestante, mas Lutero deu continuidade a um movimento protestante. Mas por que ficou marcado por Lutero, né, e não pelos outros? É porque Lutero ele foi um pouquinho além disso. Ele não ficou só na conversa e só nos estudos. E Lutero era um monge e ele era um grande estudante. Então Lutero acreditava que tinha muitas informações para ficar restrita apenas na mão dos monges, apenas na mão dos católicos. Entendeu? Então ele acreditava que aquilo ali tinha que ser lançado para frente. Então ali agora começa um movimento protestante de Lutero contra a Igreja Católica. Lutero ele foi ordenado a padre. E Lutero, depois de ordenado a padre, ele foi consignado para ir até Roma. Quando ele chegou em Roma, ele viu algumas coisas que não eram muito interessantes. Ele foi convocado para ir até Roma. Quando ele chegou lá em Roma, ele viu umas coisas que não eram legal. As indulgências, por exemplo. Lutero viu que em Roma vendia-se as indulgências. Mas o que é indulgência? Indulgência era um documento escrito pelo Papa, que quando você comprava aquele documento, era um valor altíssimo. Tá? Nós estamos falando na casa de milhões. Então, aquele documento era muito importante. Você colocava ele no seu bolso, pronto, você não tinha mais pecado. Você era um homem livre do pecado, certo? Você podia andar livremente na rua, perto dos pecadores, e você não era você não era mais pecador, você estava livre do pecado. Então, a indulgência era isso, certo? Lutero achou terrivelmente absurdo, certo? Outra coisa que Lutero também achou absurdo foi aquele pagamento para que tirasse as almas do purgatório. Você ia lá na igreja, na capela, pagava o valor, certo? Pegava aquele documento e você subia a escadaria das catedrais, de qualquer uma delas. Quando você subia aquelas catedrais, aquelas escadarias, quando chegava lá em cima, você já tinha tirado o seu ente querido, você já tinha tirado ele do purgatório, certo? Você tinha pago e tinha subido a escadaria de joelho. E cada degrau você tinha que rezar. Quando você chegava lá em cima, certo? Você já tinha tirado o seu parente do purgatório. Ele estava livre do pecado e estava livre do pecado do purgatório. Então isso aí foi um absurdo. Outra coisa que Lutero também achou um absurdo, gente, foi as relíquias sagradas. Mas você pergunta, Denilson, o que é relíquia sagrada? Relíquia sagrada, eu vou citar algumas delas: o leite da Virgem Maria, a coroa de Cristo, o espinho da coroa de Cristo, o crânio o crânio de João Batista, a lasquinha da madeira da cruz de Jesus Cristo, certo? E assim muitos outros relíquias sagradas que existiam, certo? O leite da Virgem Maria era vendido em frascos de argila, e aquele frasco ali colocava assim o leite ali e vendia para a pessoa, dizia que era o leite da Virgem Maria, certo? Só que eram vendidos milhares de milhares, certo? Milhares de milhares de frascos daqueles ali, e as pessoas pegavam e levavam para casa. Um dordólio pegava o leite daqui dali, ficava sarado, curado. Se a pessoa estava com algum problema, bronquite ou alguma coisa, o leite da Virgem Maria resolvia o problema. Só que o problema que Lutero viu, que era muito frasco, era muito leite. Então quer dizer que não era só uma vaca que produzia tanto aquele leite. Precisaria de várias vacas ou de um rebanho inteiro para poder produzir aquela quantidade de leite. Entendeu? Então, por que o Martinho Lutero ele bateu contra esse problema dessas indulgências, ou dessa relíquia sagrada? O crânio de João Batista até não teria problema se somente em Roma não tivesse 6 crânios legítimos de João Batista. Então Martinho Lutero também foi contra isso, né? Ele não concordou de forma nenhuma com essa atitude, certo? Ainda mais a lasca da cruz de Jesus Cristo, que era colocada atrás de um crucifixo, certo? Esse daí eu até tive,
até 1976, mais ou menos. Depois eu não sei que fim que tomou essa cruz, né? Ela está perdida. Era uma cruz, um crucifixo, assim, é, era um crucifixo de madeira. Você virava ele atrás, ele tinha uma portinha. Dentro dele tinha um lugar onde você tinha um pedacinho de madeira dentro. Dizia-se que aquela madeira ali era parte da cruz onde Jesus Cristo foi crucificado. Até ali não tinha problema nenhum. Se essa cruz, esse pedacinho, essa lasca de madeira, não tivesse milhares de milhares. Vamos se colocar, se você conseguisse, segundo Martinho Lutero, se você conseguisse juntar todas as cruzes com aqueles pedacinhos de cruz ali dentro, você conseguiria construir no mínimo umas 2 arcas de Noé. Então, a quantidade de madeira que tinha ali dentro. Mas Martinho Lutero não ficou só nisso. Ele voltou de novo. Ele saiu de Roma e voltou para a terra dele. Quando ele chegou na terra dele, ele lançou ali, então, as 95 teses, rompendo com a Igreja Católica. Né? Rompendo com a Igreja Católica. Ou melhor dizendo, por que rompendo com a Igreja Católica? E lançou essas 95 teses. Quando Martinho Lutero fez isso, teve alguns padres, né, que tentou fazer com que ele voltasse de novo voltasse a sua palavra atrás, né, e renunciasse tudo aquilo que ele tinha dito. Mas Martinho Lutero não fez isso. Muito pelo contrário, ele continua indagando sobre aquele pecado, sobre aquele crime, certo? A Igreja Católica teve um prejuízo muito grande mesmo, certo? Aí ela começou a perseguir Martinho Lutero para matar. Mas só que o movimento não estava só em Martinho Lutero. Calvino também, ele estava também apoiando Martinho Lutero. Então, esses dois tiveram que fugir. Martinho Lutero foi para um castelo, um amigo dele, onde hoje é a atual Alemanha. Ele ficou refugiado ali. E o Calvino foi para Genebra. Chegando lá em Genebra, na Suíça, saiu a igreja calvinista, né, o calvinismo. E na Alemanha, o luterana, ficou o Lutero. E a Igreja Católica continuou perseguindo todos eles. Bom, a Igreja Católica teve que fazer um grande movimento para recompor novamente os dogmas da Igreja, certo? Então ela começou a lançar os concílios, né? São várias reuniões para que eles pudessem então estar discutindo sobre o que fazer para que pudesse então estar voltando aquele grande poder que a Igreja tinha nas mãos. Bom, gente, os concílios, chamados concílios de Trento, certo? Esses concílios de Trento, eles serviam para poder estar reafirmando os dogmas da Igreja, recolocando novamente, beleza? Então são vários. Vamos por parte também. Gente, o concílio de Trento, por exemplo, levantou uma perseguição contra os hereges. Toda pessoa herege, ela era colocada, então, dentro de um tribunal, certo? Esse tribunal é um tribunal sagrado. Esse tribunal, a pessoa era liberta ou era condenada. Geralmente, quando ia para um tribunal desse da Igreja Católica, a pessoa já era condenada à morte, ou a morte em fogueira, certo? Veja bem, o concílio chamava-se Concílio de Trento, certo? Esse Concílio de Trento, então, liberou a perseguição a todos os tipos de herege. A todo tipo de herege. Se a pessoa, por exemplo, bruxas eram hereges, era queimada em fogueira santa, imediatamente. As pessoas que eram contra a palavra que a Igreja Católica fazia, era dado como herege, ia para a fogueira santa. Se você ou eu tivesse com a Bíblia luterana, você era colocado a Bíblia no pescoço, você ia para a fogueira santa, era queimada com Bíblia e tudo. Se você estivesse com a Bíblia, por exemplo, Calvino, né, você colocava a Bíblia no pescoço, ia para a fogueira, você era queimado com Bíblia e tudo, certo? Então foi uma perseguição muito acirrada, certo? Então, se você estivesse fazendo, por exemplo, um chá, eu gosto de fazer um chá, né? Eu gosto de fazer chá mate e coloco lá um cravo, uma canela, certo?
ou então uma folhinha de limão. Se você estivesse fazendo isso naquela época, você ia para a fogueira santa, certo? Você era queimado, você era dado como bruxo, né? Então, a perseguição foi muito acirrada. O Index, por exemplo, era uma lista de livros que você não podia ler. Se você fosse pego lendo qualquer um dessa lista de livros, certo? Você também era queimado com o livro no pescoço. Por exemplo, ele, o Decameron, certo? O Boccaccio, por exemplo, não podia. Entre eles, se tivesse com a Bíblia de Lutero, você ia ser queimado vivo. Se você tivesse com a Bíblia lá de Calvino, você também era queimado vivo. Então, gente, você não tinha como fugir. E a Bíblia católica não podia estar na mão das pessoas, viu? A única pessoa que podia ter a Bíblia eram os padres, certo? Logo depois, então, mais para frente, que veio liberar a Bíblia também para os fiéis. Mas até então não. Somente os padres tinham acesso à Bíblia. Eles ensinavam de acordo com o que eles liam ali, certo? Se você fosse pego com a Bíblia na mão, você também era dado como herege. Era errado, porque era contra a lei, então você ia para a fogueira santa. Quer você fosse católico, quer não, certo? Então, esse daí foi uma das coisas que o chamado, então, Concílio de Trento, ele fez, certo? Ele reativou novamente os dogmas da igreja, certo? E a perseguição foi bem acirrada, né, em cima disso. Bom, voltando agora para o Renascimento dos pintores, por exemplo, quando pintando o Leonardo da Vinci, por exemplo, quando ele fez a Última Ceia, né, e Michelangelo fez o teto da Capela Sistina, né, então aquilo dali, ele não houve, eles falaram então ali, através do trabalho dele, que não estava havendo um desligamento com a Idade Média, né, com os pensamentos da Idade Média. Eles estavam então fazendo o quê? Uma nova linha de raciocínio de pensamentos, né, que eles estavam fazendo, certo? Por quê? O pessoal costuma-se dizer muito que a Idade Média é a longa noite dos 1000 anos. Eu vou contra isso. Porque na Idade Média você teve também um grande movimento, não só um grande movimento literário, artístico, um grande movimento de artistas, cientistas, pessoas que inventaram. Por exemplo, hoje ainda existe uma grade chamada Grade de Roma, que é um tombador de terra, passa antes, depois vem a Grade de Roma, para que haja uma maior oxigenação na terra e a produção é muito maior. Então essa Grade de Roma, ela foi inventada na Idade Média. Então são inventos que perduram até o dia de hoje, né? Então esse daí foi dos grandes movimentos. Gente, voltando então, renascimento cultural. Então você viu que para que uma coisa aconteça, é necessário que tudo aconteça ao mesmo tempo? Então foi isso. Na Idade Média, por exemplo, não tinha dinheiro. Tinha, mas muito pouco. As pessoas viviam mais à base de troca, certo? À base de troca. Essa semana retrasada, eu estava lendo um livro chamado de O Dinheiro na Idade Média. Ou melhor, a Idade Média e o Dinheiro. E eu vou deixar ele aqui para você dar uma olhada. É muito interessante. Ele é de Jack LeGoff, né? Eu achei muito interessante esse livro. Veja bem, ele está aqui, ó. A Idade Média e o Dinheiro, certo? Não sei se dá para ver. Assim, o reflexo da janela pegou, mas vai dar para perceber melhor, certo? Então, nesse livro aqui, fala como que funcionava o dinheiro lá na Idade Média, certo? Porque na Idade Média era mais a base de troca, né? A base de trocas. E já nessa mudança de pensamentos da Idade Média para o contemporâneo, ou seja, no Renascimento, então houve essa quebra, né? Houve essa quebra. Já não era mais troca, mas sim venda e compras, certo? Então, gente, isso aqui eu acho que vai ajudar vocês. Vamos fazer uma recapitulação, né? Para você poder estar assimilando o porquê dessa aula. Bom, quando se falar de concílio, lembra sempre, gente, concílio é Concílios de Trento, certo?
São concílios de Trento. É quando citar, por exemplo, relíquia sagrada, lembra, o leite da Virgem Maria, os crânios de João Batista, né? O espinho da coroa de Cristo, aquela madeira, pedacinho da lasca da cruz de Jesus Cristo. Então tudo isso aí são relíquias sagradas, certo? Então essa relíquia sagrada, ela é para essas relíquias sagradas eram para todas as pessoas que fossem visitar. Alguns podiam até ter, né, por uma quantidade enorme de dinheiro. Beleza, gente? Então você viu, né? Relíquias sagradas, indulgências. Você comprava a indulgência, colocava no bolso, você estava livre de qualquer pecado, certo? E quando se falar em igreja católica, é só um conselho, né? Tenta nunca falar da igreja católica com a crítica. Sabe por quê? Porque nós, estudantes, somos profissionais da história. Então você não olha com os olhos de crítica, e sim olha com os olhos de conhecimento. Seja profissional, certo? E deixe quem quiser criticar, que critique, né? Mas sempre olhe com os olhos profissionais, porque a Igreja Católica ela é muito rica em história. E nós fazemos parte da história, certo? Nós somos estudantes da história, fazemos parte dela. Nós vemos a Igreja Católica como uma grande fonte de conhecimento, certo? E não podemos ignorar isso de forma nenhuma. Beleza, gente? Então, galera, eu sou Denilson Barbosa, acadêmico de História, certo? Não sou professor ainda, né? Mas me formo daqui mais um ano. E esse vídeo é para estar auxiliando aquelas pessoas, certo? Que estão estudando, outros que vão fazer o Enem. Beleza? Então, gente, um abraço. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode postar aí embaixo. Se você quiser algum outro assunto, fique à vontade. Beleza, gente? Um abraço e até mais, então.